Nerivaldo, e na questão, né, assim, sua visão, né, o seu conhecimento, na mesma pergunta, né, na mesma linha de pergunta, existe uma dificuldade na questão da reeleição, né, ou não voga muito, né, nessa questão dos votos, do vereador que defende do que ataca, na véspera política, né? Porque assim, eu acho que sempre o que pontua os erros da administração, ele é mais visível. É assim como as pessoas também. Eu falo isso porque também já ganhei muita visibilidade atacando uma administração, né? Então assim, as pessoas começam a lhe acompanhar com um olhar diferente, porque você tem um olhar crítico, né? Muitas vezes ele taxa como polêmico, enfim. Mas não só pelo fato de você ter um olhar crítico naquela relação que as pessoas não têm, né? Por ter a questão de vínculos e tal. E tem aquele vereador que, como o Braulio citou aqui, né? Ele tem que defender, faz o papel do advogado, Na no caso, né? verdade, Celto, o que vale mesmo é o trabalho que o vereador faz. Isso é o que fica. Tem vereador que não tem tanta visibilidade, inclusive até na mídia, nos meios de comunicação. Tem vereador que tem dificuldade, inclusive, de se expressar, de se comunicar, de falar mesmo. Mas ele tem um trabalho de base, de atendimento às famílias, muito grande e muito forte, que isso, quando chega no período eleitoral, isso se manifesta de uma forma positiva muito grande. Então, assim, essa questão de criticar o governo ou de se destacar quando você faz uma crítica nesse aspecto, é porque acontece o seguinte: quando você faz uma crítica ao governo, e ali 5, 10 pessoas falando mal, tem um impacto muito grande e parece que repercute na cidade toda e que isso tem uma repercussão maior do que quando você até mesmo faz um elogio. Mas, na verdade, no fundo, o que vale mesmo é o trabalho que se faz. Braulio é vereador de oposição. Se ele faz uma crítica genuína, se ele expressa uma indignação que de fato representa determinado grupo social e aquela indignação, ela representa de fato a indignação daquelas pessoas, essa indignação dele é genuína. E existe uma aceitação por conta de quem sofre aquela dor e aquele problema no dia a dia, mas existe também uma aceitação por parte de quem não vivencia aquilo, mas que se põe no lugar do outro por meio da comunicação que ele está falando e mostrando aquela indignação e se sensibiliza também. E diz, olha, esse cara está falando a verdade, isso é real, é genuíno. Então, não adianta você querer fazer uma crítica só por fazer, porque tem até uma frasinha no meio de comunicação que a gente fala que quem bate perde. Então, assim, toda vez que você vê um candidato partindo para o ataque desesperadamente para o outro, pode perceber que ele está fraco, ele está desesperado e geralmente ele perde. Porque o candidato que está bem, ele vai lá, joga o seu futebol, desfila no salão, dança, fala de projetos, esquece o adversário e vai se preocupar com o seu trabalho, com os seus projetos. Quando você vê o cara criticando demais, indo para cima e tal, geralmente ele não está muito bom. Mas quando se trata de legislativo, de poder legislativo, e Braulio, por exemplo, que sempre é símbolo de oposição ferrenha, que vai lá para cima, enfrenta e vai para o enfrentamento, isso ele tem feito, já é símbolo. Estrategicamente, o próprio grupo político dele, de oposição, precisa disso, esse exército precisa disso, precisa dessa representatividade, e quando ele faz isso, ele está ali alimentando o seu próprio grupo, que na verdade anseia por isso e precisa disso, e ele se fortalece dentro do próprio grupo. Muito bem. Aula aí, viu? Nosso consultor político, né? Isso é muito bom. Nós sabemos que também, tanto na nossa cidade, tanto no nosso país, tem uma grande dificuldade das pessoas compreenderem qual o papel de fato de um vereador, de um prefeito, de um deputado e de um presidente. Tanto para Braulio, tanto para Ninho, o que é de fato ser vereador, qual o trabalho de fato que um vereador deve exercer e o que ele pode fazer além, porque as pessoas estão acostumadas sempre no assistencialismo, né? De chegarem e falar assim, me dá um carro aqui para eu ir até ali, me dá um não sei o quê, e por aí vai. Para você mesmo, explica para as pessoas um pouquinho sobre o que é de fato ser vereador. Exatamente, você tocou num ponto altamente importante. Aqui, Rio Real, um exemplo, vamos falar da nossa cidade, uma cidade pequena. E como o Nerivaldo também falou aqui, quando ele deu essa aula, ele falando que tem aquele vereador que não sabe falar direito e tal, que não sabe nem bater, nem defender ali, tá? Quando chega na eleição, ele dá um pipoco de voto pelo trabalho que não é o trabalho do vereador. O assistencialismo não é o trabalho do vereador. Você levar
uma pessoa no hospital, você dar um remédio, você dar uma gasolina. Não é o trabalho do vereador isso. Só que o município, quando não faz esse serviço, a pessoa vai na casa do vereador. Os vereadores tiveram uma demanda altamente aumentou a demanda agora nesse período de pandemia. E as pessoas procurando os vereadores questão de alimento mesmo, sem comida, sem um remédio, sem nada. E aí o vereador tem que fazer aquele papel que não é obrigação constitucional do vereador. O vereador é o quê? É para legislar, é para fiscalizar e não fazer esse serviço. E a gente vê vereador aí que só faz isso. Esse assistencialismo, levando gente todo dia, servindo de motorista, buscando gente e tal, por uma falta de estrutura do próprio poder público, né? do município. Poder público. Quem marca, aí tem uma consulta 5 horas da manhã amanhã, o cara liga hoje, aí tem uma consulta amanhã 5 horas, demorou 3 meses para marcar essa consulta e tal, e não tem, arruma um carro e um motorista. Você vai deixar na mão? Aí você tem que arrumar um carro, um motorista, gasolina, e pagar pedágio, pagar almoço de motorista e tal, que não é o trabalho do vereador esse. Aí, delegacia, aí vai, tem um preso, advogado e tal. Pô, tem que ter um defensor público. Não temos. Então, aí o vereador vai e bota um advogado. Então, o vereador em cidade pequena como o Rio Real é padre, é delegado, é juiz, é médico, é motorista, é tudo. É tudo, né? E não é o que é aquele serviço mesmo do vereador, que é o que? Legislar. Entendo. Entendeu? A gente necessita... mais assim de uma legislatura mais forte no nosso município, que as pessoas estão voltadas, porque quando entra, e eu costumo falar até o prefeito, quando entra, ele começa logo no primeiro ano, logo ele pensar na reeleição dele. Então quando você administra pensando numa reeleição para fazer política, você não administra direito. Por isso que eu sou até a favor de aumentar aí o mandato e acabar a reeleição. É a mesma coisa vereador. Quando entra, já é pensando na reeleição. Aí diz, não, eu vou ter que fazer isso, vou ter que botar um carro em tal comunidade e tal. E não é para o vereador, é para o município estar lá com um carro de apoio nos povoados, com um coordenador, com o pessoal da saúde lá, com um carro à disposição para levar, marcou o exame, vai, a policlínica funcionar como deveria funcionar. E nada disso funciona, é só no papel. E o vereador termina tendo que suprir essa necessidade que é do povo, que não vai deixar o povo aí sofrendo. Então começa a fazer isso. Fala galerinha, passando para pedir a todos vocês que nos sigam nas nossas redes sociais, vamos estar deixando o linkzinho aqui embaixo desse vídeo. Lá a gente vai estar colocando todos os dias conteúdos novos, não deixe de clicar no sininho, nos seguir, para vocês serem notificados toda vez que a gente postar algo novo.